Deixa eu ler com vocês Apocalipse 3. Eu nem coloquei aqui no meu texto, projetar isso. Texto conhecido, que diz assim: eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19, muito forte, que diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Acho que até aí está legal. A igreja de Cristo, ela tem uma obrigação de levar a palavra de Deus. Ela tem essa obrigação. Ela foi deixada para levar a palavra de Deus, para que a palavra fosse semeada. E você vai encontrar muitas igrejas fazendo isso, igrejas boas, pessoal sério, levando a palavra de Deus. Você vai encontrar bastante isso. As igrejas, elas têm formas diferentes de fazer isso, e cada um tem um gosto, cada um tem um jeito. Então tem um que gosta de um jeito, outro gosta do outro. Então tem igrejas que elas gostam da leitura da palavra, e o pastor tem a forma de pregar explicando versículo por versículo. Isso tem um nome, como que é, Carlos? Como chama? Pregação expositiva, exatamente. Então, aliás, isso é a forma de pregação mais recomendável que se tem, e legal, perfeita, pregação expositiva. Coloca um texto, vai lendo o texto versículo por versículo, explicando esse versículo para que as pessoas possam entender. Existem outros tipos de igreja que são diferentes. Existem tipos de igreja que tem uma forma de ministração que eu chamo de profética, pode ter um outro nome, e eu chamo de profética. Na minha concepção, na minha pessoal, muito pessoal, as igrejas que trabalham de forma profética, firmada na Bíblia, e que tem um valor familiar, são as que expressam, para mim, a melhor forma de se viver em igreja. Eu não estou dando nomes, não estou colocando placas de nada, estou dizendo que uma igreja que tem uma visão bíblica, e que ela tem uma visão profética, e que ela trabalha uma questão da igreja como família, essa igreja é a que me atrai, a que sempre me atraiu. Esse é a minha intenção aqui na colheita. Eu disse, quando falei para os irmãos virem para o culto hoje, que eu queria ser muito pessoal. A minha intenção, o meu jeito de ser, vai sempre jogar desse lado, vai trabalhar para que a igreja tenha uma cara de família, vai trabalhar para que a gente trabalhe também no profético. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, basicamente, eu entendo que tudo aquilo que Deus quer trazer para a gente aqui dentro da igreja, é porque de alguma forma é exatamente o que estamos precisando nesse momento. Eu creio muito nisso. Mas eu creio demais que aquilo que a gente vai ouvir é extremamente necessário. Aí você pergunta para mim: mas o que vai ser pregado na outra igreja? Na outra igreja tem um outro rebanho, e o Espírito Santo vai conduzir a palavra que vai bater certinho também com aquele rebanho. E se porventura a igreja não tem nenhum valor profético, não acredita nisso, isso também não vai mudar nada, porque tudo aquilo que for ministrado, sendo a palavra de Deus, vai encaixar na vida de todas as pessoas. Eu creio nisso, encaixar vai. Mas eu sempre tive no meu coração um desejo de servir a Deus, e um Deus muito pessoal.
muito pessoal, apesar de reconhecer o senhorio dele, mas um Deus muito pessoal, um Deus que sabe o seu nome, um Deus que sabe onde você mora, um Deus que sabe das suas virtudes, mas um Deus que também sabe dos seus pecados. Eu acredito muito nisso, e baseando em todas as suas virtudes, em todos também os seus pecados, Deus tem algo para trazer especificamente, constantemente, domingo após domingo. Então, eu entendo que o que Deus quer trazer aqui para vocês hoje é algo profético, é algo para este momento, é uma forma que Deus está querendo nos conduzir. Existem determinadas igrejas que têm uma forma de ministração, porque ela visa muito quantidade de gente, então ela quer crescer, e esse desejo de crescer faz com que ela não se preocupe muito com o profético, mas simplesmente com determinadas palavras que geram alegria no coração de quem ouve. Se você olhar na Bíblia sobre os profetas nunca foram bem vistos na Bíblia. O profeta nunca foi bem visto. Então, a partir do momento que você entende que a igreja, que o meio que você vive, ele trabalha num direcionamento profético, talvez as coisas que vão ser ditas não agradem muito, porque o profético nunca agradou ninguém. Quando Jesus se manifesta de forma profética e começa a ministrar de uma forma bem profética e dura, as pessoas vão embora, não ficam perto dele. E os profetas da Bíblia sofriam muito, eles eram jogados em poços, eles eram mortos. Por quê? Porque a linha profética é uma linha que incomoda. Então eu entendo que a igreja dos últimos dias não é a igreja que nós estamos vendo sendo manifesta aqui na terra. Não dá. Por quê? Porque Apocalipse diz que a igreja que vai estar sendo manifesta na terra não é uma igreja morna, é uma igreja morna. Então, não, com certeza, a igreja dos últimos dias, pelo menos a estrutura dessa igreja não será profética, será uma igreja que vai dizer o que as pessoas querem ouvir. Eu entendo isso muito claramente olhando para Apocalipse. É uma igreja morna. Contudo, eu acho que cabe a cada um de nós e a cada pastor entender que os homens e as mulheres precisam ser confrontadas. Precisam. Particularmente, eu vou insistir, vou sempre comentar sobre isso. Por que o legendário foi importante para mim? Porque me confrontou. Foi uma extensão daquilo que eu entendo, foi um confronto para a minha vida. Então eu entendo que Deus quer fazer alguma coisa para avivar a igreja dos últimos dias, que é uma igreja que está morna, e que Deus diz: olha, eu estou pronto para vomitar vocês da minha boca. Isso é assustador. Deus não quer que a gente seja morno. É muito difícil a gente tentar muitas vezes ajudar pessoas. Para mim, particularmente, eu me vejo com bastante dificuldade. Às vezes me falta habilidade e até uma linguagem de amor mais clara, porque todo mundo gosta de ser amado. Então, quando você tem uma linguagem de amor mais clara, que a pessoa entende que você está amando ela, é mais fácil dela receber o que você tem a dizer. Muitas vezes o problema na vida de uma pessoa não é o que está estabelecido agora, mas existe uma raiz mais profunda e escondida. As pessoas todas têm problemas, e às vezes o problema não é esse problema. O problema está numa raiz escondida, está em algo que está moitado e que precisa ser trazido à tona para ser tratado. E a gente cantou hoje: eu quero ser um vaso novo, e pediu para Deus quebrar a gente. Quando nós estávamos no carro, eu falei para o Joel, falei: Joel, coloca a música Me Refaz, mas só que eu preciso mudar ela. E não deu nem tempo, eu ia mudar a letra um pouco, porque eu achei ela muito forte, e ela é linda, maravilhosa. Mas se você pegar a letra, ela fala de coisas que eu nem vou entrar no mérito aqui, é muito forte.
Ela não é errada em absolutamente nada, mas ela é muito forte para a gente cantar. E eu falei, eu não consigo cantar uma música dessa sem estar prostrado, porque ela é muito forte. E dentro desse mover profético, dentro dessa questão que Deus precisa refazer a gente, eu tive uma visão, e eu pedi para a Bruna fazer um desenho, acho no chat GPT, eu também fiz da visão que eu tive, e é possível, é isso aqui. Apaga um pouquinho a luz para ficar mais claro. Essa foi a visão que eu tive, eu quero compartilhar a minha visão com você. Eu vi uma estrada, ela não era asfaltada, ok? Ela era meio que uma estrada de terra, bastante sinuosa, e havia uma corda, e essa corda, ela ficava pela pista, não era tão curto assim, mas para que a gente pudesse ver, eu achei que essa seria a melhor forma. E essa corda, ela tinha um ponto A e ela terminava no ponto B. Começa no ponto A e terminava no ponto B. Ok. O Senhor mostrava para mim, dentro dessa visão, por isso que eu disse que seria profético, o que eu quero trazer hoje, Ele mostrou alguns irmãos, especificamente, alguns irmãos, e eles estão aqui hoje, eu só não posso dizer, obviamente, e não são poucos, e eu espero que você entenda a minha linguagem de amor, porque eu amo vocês. E havia processos na vida desses irmãos que estavam interrompidos. A visão era desta corda, só que num determinado momento a corda estava rompida. Então não era possível chegar do ponto A ao ponto B. E esses irmãos, essas pessoas, elas não conseguiam fazer o trajeto com segurança, porque essa corda era uma corda colocada por Deus, na qual a gente poderia seguir o caminho, e segurando nessa corda, a gente conseguiria chegar até o fim desse caminho. No entanto, ele estava rompido, e as pessoas interrompiam a jornada onde a corda terminava. Eu estou tentando, diante da visão, ser o mais claro possível. E quando eu vi a corda rompida e vi que pessoas não conseguiam chegar até o ponto B, mas eu sabia o porquê aquela corda foi rompida. Então eu disse para o Senhor: Senhor, eu sei porque essa corda foi rompida na vida dessa pessoa, exatamente nesse lugar. Eu disse para o Senhor: eu não quero falar para nenhum deles o porquê a corda foi rompida. Fale o Senhor para eles. Eu tenho medo, Senhor, eu disse na minha oração enquanto estava tendo a visão, eu tenho medo de ser inconveniente. Eu gostaria muito, irmãos, de fato, que nós pudéssemos viver como uma família de verdade. Mas até mesmo no meio das famílias, a gente precisa de sabedoria para falar. Nós, irmãos, deveríamos estar além do que nós estamos. Nós deveríamos ir mais longe. Mas para muitas pessoas não vai acontecer, porque a corda está rompida e não há possibilidade sequer de dizer para ela que a corda está rompida, porque ela não acredita que a corda está rompida. E se você disser que a corda está rompida, você gerou uma inimizade. A pessoa não vai entender que há amor nisso. Então, na minha oração, eu disse para Deus: Senhor, precisamos de uma intervenção divina. Precisamos que o Senhor venha falar com essas pessoas. E eu me fiz uma pergunta e perguntei ao Senhor: até onde eu posso ir? Até onde, Senhor,
nós conseguiremos nos entender como amigos, como irmão, como família. Até onde? Até onde o Carlos tem realmente, como família, condição de falar para mim tudo que ele sente que Deus tem para mim? Até onde eu vou poder falar realmente para o Ronaldo tudo que eu tenho para dizer, sem que com isso ele vá embora da igreja, fique bravo? Até onde nós podemos falar? Até onde? Até onde nós realmente podemos nos autocorrigir? Não de uma forma crítica, mas até onde nós estamos receptivos ao conselho, de fato ao conselho? Até onde somos capazes de ver o amor nas coisas que nos confrontam? A grande dificuldade, disse o Senhor, é enxergar o amor nas coisas que nos confrontam. Então, por causa disso, fica impossível fazer a correção, arrumar a corda que está rompida, se não entendermos essa necessidade. Aconteceu algo essa semana, vai até quebrar um pouco o gelo da seriedade. Nós, né, Joel, fomos, Totô, de novo assistir o jogo do Corinthians. Nós tínhamos uma reunião dos legendários, eu com o Joel, com a diretoria, quinta-feira agora. Eu falei, Joel, a reunião vai terminar entre 3 e 4 horas, combina com o Totô vai para Campinas, pega a gente e leva lá para assistir o jogo do Corinthians. Feito, combinado. Terminamos a reunião, chegou, Totô passou lá em Campinas, pegou a gente. Só que São Paulo estava intransitável. Nós não estamos falando de um trânsito que está devagar, nós estamos falando de um trânsito que parou 100%. Então nós estávamos dentro de São Paulo, no meio da marginal, e estava dizendo que ainda faltava 3h30 para chegar. Eu olhei, fiz os cálculos e disse, não vamos chegar. E já desisti, falei, vamos dar um jeito de sair daqui e voltar para casa. Perdemos o jogo. Aí o genro do Moacir e da Cleusa, o Will, teve uma ideia da gente aleatoriamente mandar para a direita, sair, deu o que der, e fomos. Então o Google cada hora mandava a gente para um lugar, e a gente foi pegando tudo que estava de azulzinho, né, Jô? No Google, quando ficava vermelho nós quebrava para a direita, e assim, não é que a gente chegou lá, chegamos com 35 minutos do primeiro tempo, entramos lá correndo, fomos correndo, chegamos dentro do campo, fomos procurar o nosso lugar. O guardinha que estava lá olhou e falou, nem procure, seu lugar já era, alguém pegou. Falei, mas eu paguei pelo meu lugar. Falou, você não me arruma treta, hein, velho? Beleza, ficamos lá nós de pé. Você sabe, torcida do Corinthians, nós estávamos de pé. De repente, né? De repente uma mão abraçou e nós fomos levados no poropopó. E vai o poropopó, aí pega você, leva para a direita e leva para a esquerda no poropopó. Aqueles caras super cheiroso, legal. Falei, pô, Joel, vamos esperar acabar o primeiro tempo, a gente acha o nosso lugar e senta no nosso lugar na hora que os caras forem para o banheiro, fazer alguma coisa. O guarda, falei para o guarda, eu vou agora no intervalo sentar no meu lugar. O guarda falou, cara, para com isso, escolha qualquer lugar que tiver vazio e sente. Ok, fomos fazer isso. Chegamos lá e sentamos nos lugares que estavam vazios. Na hora que eu fui sentar, eu estou aqui sendo bem rápido, na hora que eu fui sentar, e tem tudo a ver com a palavra de hoje, você vê como que é a coisa. Na hora que que eu fui sentar, tudo isso Deus ministra no meu coração o tempo todo. Não há um momento que a gente não aprenda com Deus.
Na hora que eu fui sentar, um cara que estava do lado meteu a perna em cima da cadeira, puxou o banco e falou: aqui não. Eu falei: mas como assim aqui não? Ele falou: não, esse lugar aqui eu guardei. Eu falei: como você guardou? O guarda falou que a gente pode pegar o lugar, cara. Ele falou: não, mas esse aqui é do... E aí o cara começou a discutir comigo, conversar comigo, e eu bravo com ele, e ele discutindo comigo, tal. Aí chegou o cara que ia sentar na cadeira. A hora que o cara sentou, eu não deixei. Eu fiquei na frente. Pronto, ia apanhar no campo do Corinthians. E fiquei ali assim, e aí, mas de boa, conversando, batendo papo. Falei: cara, mas papapá, tomaram o nosso lugar, o guarda falou que não tem lugar, você não pode guardar. Bom, aí o cara que queria sentar falou: viu, mas tudo bem, mas esse aqui é o meu lugar. Eu falei: pô, aí não dá também, né? Se é o lugar do cara, eu vou discutir o que com o cara, velho? Aí eu falei: fica aí. Fui e sentei, e fiquei meio chateado. Aí veio o poropopó de novo, poropopó, e pega a gente e leva, tal. E numa dessa, eu olhei para os... eram três pessoas, 3 caras. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Falei: cara, você não pode perder o lugar, você não pode ceder o lugar, você não cederia o lugar se fosse para outra pessoa em outro lugar. Por que você não vai ceder o lugar? Por que você tem que arrumar treta com todo mundo? Pô, o cara que briga no legendário não vai brigar no campo de futebol? Imagina, né? Aí falei assim: eu vou glorificar o nome do Senhor aqui. Eu vou até esses 3 caras, eu vou abraçar esses 3 caras, e vou pedir perdão para eles, e vou dizer que eu os amo. Eu fui. Na hora que eu abracei os caras assim, eu disse assim: meus queridos, parecia o Ney falando, meus queridos, eu queria pedir perdão para vocês. E quando eu pensei em falar que eu amava eles e que Jesus amava eles, os 3 caras vieram em mim, me abraçaram e falaram assim: fica tranquilo, mano, nós é Corinthians. Nós é Corinthians. 3 palavrinhas, um pronome, uma vogal e uma palavra, as 3 fora do português. Nós é Corinthians. Você não tem noção de como Deus falou comigo nesse momento. Uma frase dessa gerou paz entre as pessoas que lá estavam, que estavam em conflito. Eu queria falar de Jesus e que amava eles, mas eles não queriam ouvir isso. Isso não se fazia necessário. A comunicação simples e aceitável é: nós é Corinthians. Aí eu fiquei pensando, como pode o mundo ser melhor do que nós crentes, que magoamos uns com os outros? Como pode um negócio desse? Como pode a gente ter inimizade com o irmão, e dentro de um campo de futebol os caras conseguem ter sintonia? Em Lucas, no capítulo 16, do versículo 1 ao 8, Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo, o que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele.
Respondeu ele, o administrador, lhe disse: toma a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 coros de trigo. Respondeu ele, lhe disse: toma a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia. E aí agora Jesus coloca algo que eu acho que é o cerne dessa palavra: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Eu nunca tinha me atentado. Os filhos do mundo se dão melhor do que os crentes. Não é possível um time de futebol gerar pessoas que se amem mais do que a igreja deveria gerar. Morrer. Tem uma parte dessa música que diz assim: podes errar, me magoar, que mesmo assim eu estou aqui para te ajudar. Eu pensei, como que Deus pode restaurar o que tem de errado em nós? Como nós poderíamos realmente viver como família? Eu perguntei ao Senhor e a resposta foi, que eu tive nesse momento, foi bastante forte. O Senhor me disse que o problema que nós temos chama-se corrupção. E eu fiquei bastante incomodado com essa palavra, corrupção. A Jaque foi a primeira que recebeu a ministração na sexta-feira, né? Estava passando para ela o que Deus estava falando ainda sobre isso. Eu falei: mas como assim? Quando eu escuto a palavra corrupção, eu lembro do governo, dos governantes, dos juízes e dos políticos. Quando você escuta corrupção, a primeira coisa que vem na mente são esse povo que nos dirige, ladrões, de fato. Então o que eu penso? Corrupção, eu penso nisso. Mas de fato, Deus falou para mim que algo muito pessoal entre eu e o Senhor, que nós somos corruptos. E é meio ofensivo. Eu corrupto? Onde que eu sou corrupto? Onde nós somos corruptos? E aí o Senhor me fez entender, até o momento que eu estava conversando com a Jaque, eu nem tinha procurado ainda no dicionário, no Google, nada sobre a palavra corrupção. Eu estava querendo ouvir primeiro do Senhor para depois entender. E eu, a hora que fui pesquisar e estudar sobre corrupção, eu descobri ainda algumas coisas que mais testificavam de que eu não sou corrupto, que corruptos são os governantes do país. Por exemplo, o Brasil, saiu uma matéria nesses dias da Transparência Internacional, de 182 países que fazem parte da Transparência Internacional, o Brasil é o 107 de corrupção. É assustador. E é muito fácil para a gente atribuir essa corrupção somente aos políticos, mas a Bíblia diz que o juízo de Deus começa primeiro pela casa de Deus. O juízo de Deus não começa sobre a nação corrupta, ele começa sobre a igreja que se corrompe. E apesar de achar isso ofensivo por não me considerar corrupto, estudando depois sobre a palavra corrupção, eu pude entender exatamente, não fui me aprofundar, só fui confirmar se aquilo que estava falando era algo de Deus ou era algo da minha cabeça. E foi aí que o Senhor me deu esta imagem. E eu tentei entender o porquê Deus estava... Aí tudo fechou. Porque Deus estava me dando essa imagem muito antes, dias antes, e agora o Senhor mostra para mim e fala: corrupção? O que significa? E o Senhor havia dito para mim que corrupção é quando, guarde bem isso, hein? Talvez seja revelador para você também. Corrupção é quando eu me envolvo, vou colocar no processo, eu me envolvo num processo que faz com que a corda se rompa em algum lugar entre o ponto A e B.
Co significa participar e rupção significa rompimento. Corrupção, quando eu participo de um rompimento. Juro, irmãos, eu não tinha lido nada a respeito, e fui ver, e é exatamente isso. Você vai achar muita coisa, e havia tantas coisas que eu já havia mencionado, conversado, que ficaram tão claras para mim, mas eu nunca imaginei que ela me coloca num processo de corrupção, e coloca você também, e talvez por isso nossas vidas não deslanchem espiritualmente, ou até mais que espiritualmente, porque nossas vidas talvez não deslanchem financeiramente, porque nossas vidas não deslancham na família. O que pode ser isso? Corrupção. Tem alguma coisa quebrando, rompendo a corda antes de chegar no objetivo. Todas as vezes que nós ajudamos no rompimento da corda, nós estamos agindo com corrupção. Deus esticou uma corda para você e para mim, e Ele começou no ponto A, e por alguma razão nós rompemos a corda antes de chegar no ponto B. Nós rompemos a corda. Vou dar um exemplo aqui para você, que a maioria de nós cai nesses erros. A maioria de nós. No Salmo 133, versículo 1 ao 3, Deus estica uma corda. Ele diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O time de futebol vive mais em união do que nós. E aí ele diz o que acontece quando a igreja está em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão e a união é uma corda esticada que tem dois pontos, tem o ponto A e o ponto B. Quando eu faço algo para que essa comunhão seja rompida, eu estou agindo em corrupção. A minha fofoca é corrupção, porque ela faz com que a comunhão seja rompida. A minha falta de participação no corpo é corrupção, porque ela faz com que a união seja rompida. Hebreus no capítulo 10, no versículo 25, e não deixemos de nos reunir como igreja, não deixem de vir para o culto, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Deus esticou uma corda, Ele está dizendo: eu quero vocês todos juntos, para me buscar. Isso se chama congregar. Quando eu rompo essa corda, eu entro em corrupção. Mas pastor, eu não venho nos cultos por razões corretas. Ok, meu amado, Deus conhece, sabe as razões, se são justas ou não. Mas eu vejo que nós entramos num processo em que estar junto no lugar onde Deus pode ordenar a bênção para a gente, já não tem mais tanta importância. Se tiver alguma coisa que eu goste mais, ou que eu considero mais importante, se um parente chegar na minha casa, o meu parente é mais importante do que a comunhão que Deus disse que eu devia ter, e que é tão pequena, se a gente for parar para pensar. E as pseudodoenças, que são as doenças que a gente mente para nós mesmos que está acontecendo, que elas não são nem de longe alguma coisa que deveria interromper a nossa unidade para buscar a Deus, para que a bênção seja gerada. Ah, mas eu estou com uma dor no 78º cabelo do lado esquerdo da orelha. É a preguiça.
e outros eventos, festas, aniversários e tantas coisas que a gente coloca como mais importante dentro do coração do que congregar. Então nós nos tornamos corruptos, irmãos. Nós rompemos uma corda onde Deus queria que nós estivéssemos juntos. E eu estou longe de querer ser radical, porque eu acredito que existam questões justas. E de todos esses processos de corrupção, o que mais me chamou a atenção foi o fator financeiro na vida do crente, na vida do cristão. E eu vi na visão fatores financeiros gerando rompimento e afastando pessoas do nosso meio de Deus. Finanças têm afastado o seu coração de Deus e de onde Deus queria que você chegasse. Essa foi uma visão. Mateus 23, você e eu, tá? Mateus 23, versículo 16 e 19 diz: ai de vocês, guias cegos, vocês dizem, se alguém jurar pelo templo, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado a cumprir o juramento. Cegos, insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado ao juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante? O altar, meus irmãos, é mais importante. A presença de Deus é mais importante. Você não pode trazer a sua vida financeira e colocar parte dela no altar e a outra parte não, porque a parte que não estiver no altar não tem como Deus santificá-la. Você não tem como colocar parte do seu trabalho no altar e outra parte não, porque a parte que estiver no altar estará santificada, mas a que não estiver não estará santificada. Você não pode colocar a sua família, somente algumas coisas da sua família no altar e outras coisas não, porque as que não estiverem no altar não serão santificadas, porque é o altar que santifica a oferta, é o altar que santifica o ouro, é a presença de Deus que santifica o que você tem. Se eu não fizer isso, eu entro num processo de corrupção. Tentaram Jesus com uma moeda. Mateus 22, versículo 15 diz: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, dize-nos o que pensas. É certo pagar imposto para César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhe perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César. Responderam. Então ele lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse texto não está falando de imposto, esse texto fala de altar. O que é que Deus precisa, o que é de Deus deve ser entregue a Deus, e o que não é de Deus, entregue para o seu devido dono. Deus não dividirá o que é dele com ninguém. A palavra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz: ouça Israel, o Senhor o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor o seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Dê a Deus o que é de Deus
e aos homens o que é dos homens, mas o que é de Deus entregue para Ele. De que jeito? De todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Vem Jesus, valida isso em Lucas no capítulo 10, versículo 27, e ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Deus não receberá nada de nós que não seja de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Deus não recebe a sua visita na igreja, Ele recebe a sua participação no corpo. Deus não dividirá a glória dele com ninguém. Ele não dividirá. Ou eu entendo que eu estou nesse mundo para servir o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, ou de toda a minha força, ou então eu não estou entendendo qual é a parte de Deus, o que santifica, e eu entro num processo de corrupção. Então eu começo a me tornar um religioso, e na religião está a corrupção. Assim como na política está a corrupção. Eu saio de onde está o trono e começo a entrar num lugar onde sou susceptível à corrupção, e me torno crítico da igreja, me torno crítico do pastor, me torno crítico dos irmãos, e nada mais serve para mim, e eu entro num processo de corrupção destrutivo. E um dia, quando você acordar, você pode descobrir que o céu não servirá para você. O templo, ele era em 3 divisões. Ele tinha átrio, santo lugar e santo dos santos. Átrio simboliza uma vida simples com Deus. Existe a possibilidade? Existe. É onde a corda não chega ao fim. Lugar santo é uma vida mediamente dedicada a Deus. Mas o santo dos santos, nesse lugar, é onde Deus exige tudo, onde Deus não te divide com ninguém, onde Ele quer o teu corpo, onde Ele quer teu coração, a tua alma, a tua força e teu entendimento. Tem uma música que nós cantamos tantas vezes, que diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde ele estiver, clamar pela glória, para a glória de Deus. Há 2 destinos na vida de cada pessoa que está aqui. Não há um destino, esquece disso, isso é besteira. Há 2 destinos para cada um de nós. No primeiro destino, eu resolvi andar por minha conta, e por um processo de corrupção da minha vida, eu rompi a corda, e eu vou chegar aonde der para chegar, em algum lugar aqui. Mas há um segundo destino, na qual eu não me corrompi e segui por essa corda até o ponto B. Nesse lugar, era o lugar exatamente onde Jesus queria que eu estivesse, que Ele preparou antes da fundação do mundo. É esse segundo destino que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, onde ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Eu vou tentar colocar as palavras de Paulo dentro do contexto da ministração de hoje. Paulo está dizendo: Deus esticou uma corda para mim, mostrou um caminho, e eu lutei até o fim para não quebrar a corda, para não mudar o meu destino. E chegar até o ponto B.
Para isso, eu guardei os conselhos, a direção e a palavra de Deus lançada sobre mim. Por isso, agora está me reservado a coroa, que é o versículo 8. 1 Timóteo 4,8, eu li o 7, agora leio o 8. E ele diz: agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Porque eu segui a jornada, porque eu andei pelo caminho, e nesse caminho eu não pratiquei, eu não me corrompi. Eu combati o bom combate, havia lutas nesse caminho, e eu lutei nesse caminho, e a corda não se rompeu. Eu estou firme. Querido, ele não está falando de queda de pecado, ele está falando de queda de propósito. Eu me mantive no propósito, eu me mantive firme. Por isso tem uma coroa esperando por mim. Nós, irmãos, precisamos ser bons irmãos uns para os outros e nos orientar com honestidade, sem receio, na linguagem correta, porque nós precisamos ajudar uns aos outros a chegar no ponto B. Precisamos permitir que irmãos de verdade orem sobre nós. Precisamos de Jesus Cristo e do seu Espírito para falar com a gente constantemente. E precisamos ser humildes e mansos para poder ouvir a sua voz. Eu queria fazer algo que eu sei que o horário já deu, eu deveria encerrar, mas eu quero fazer algo nessa noite que a gente não faz muito. Eu gostaria de orar para aqueles que sentem que a sua corda quebrou. E eu chamo você para vir aqui na frente.